Pessoal, a gente vai dar uma passadinha rapidinho com vocês só para trazer esse informativo, esse recente informativo, dar uma analisada nele, que é o informativo 685 do STJ. Isso porque nesse informativo vem uma decisão do STJ onde ele julga parcialmente inconstitucional, embora sem redução de texto, o parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, que é aquele artigo que traz, né, requisitos para que um permissionário possa definitivamente adquirir aí sua carteira nacional de habilitação. Então vamos dar uma olhadinha no dispositivo para conhecer o entendimento do STJ. Perceba o que diz aí o parágrafo 3º do artigo 148. A CNH será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. O STJ, se debruçando sobre esse dispositivo, ele vê aqui uma norma, né, polissêmica, que é justamente aquela norma que cabe uma interpretação conforme. E ele dá uma interpretação no sentido de que a constitucionalidade desse regramento se dá se a infração grave ou gravíssima, ou a reincidência na média, se der na condução efetiva do veículo automotor, causando aí, né, perigo à malha viária, né? Então, a segurança viária, digamos assim. Então, ele olha e fala, veja, esse dispositivo é constitucional, desde que seja interpretado dessa maneira. O que ele faz? Ele censura outra forma de interpretação, que se trata daquelas infrações cometidas pelo proprietário, né, que são infrações meramente administrativas, tá ok? Então veja aí, ó, eu já deixei grifado para vocês, né, a decisão aí nessa 641185, né, do Rio Grande do Sul, que é um agravo em RESP, julgado recentemente, dia 11 de fevereiro de 2021. Recentíssimo esse posicionamento que vocês têm que conhecer. Então, o que ele faz? Está grifado, perceba aí, ó, parcialmente inconstitucional sem redução de texto, quando se tratar de infração meramente administrativa. Perceba, o Código de Trânsito estabelece lá no artigo 257 de quem é a responsabilidade pelas infrações de trânsito, né? E lá no dispositivo reza que ao condutor cabe a responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução do veículo, da efetiva condução do veículo, enquanto que são de responsabilidade do proprietário aquelas relativas à documentação do veículo, à regularidade de seu equipamento, característica, além das relativas à habilitação dos condutores a quem o proprietário entregue, né, o veículo. Para ser fiel à redação do dispositivo, veja aqui o artigo 2 do parágrafo 2 do artigo 257. Então são essas infrações consideradas infrações meramente administrativas, que mesmo o proprietário sendo penalizado, né, por uma infração grave ou gravíssima, isso não será causa de impeditiva de que ele venha conseguir aí, a ele ser, né, concedido a Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Tá certo, pessoal? Foi isso que o STJ disse. Vamos dar uma olhadinha no artigo aqui, ó, 257, parágrafo 2º do CTB. Ao proprietário caberá sempre, veja aí, ó, sempre, né, a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre. Isso, ele desrespeitando, ele vai infringir uma norma, né, uma norma de circulação, e a ele vai ser atribuída uma infração de trânsito, mas não será impeditiva da sua habilitação de que ele venha adquirir a CNH definitiva, tá certo? Também compete a ele, né, a responsabilidade aí, ó, da conservação e inalterabilidade das características do veículo, componentes agregados. Veja, a habilitação legal e compatível de seus condutores. É o proprietário, ele entrega o veículo a alguém, ele tem que conhecer, né, saber se aquele condutor para quem ele entregou o veículo tem habilitação, e não só saber se ele tem habilitação, saber ainda se ele tem a habilitação compatível com o veículo entregue, tá certo? Enfim, então são essas as infrações administrativas que o STJ censurou. Falou, olha, não devemos interpretar dessa forma. A norma é constitucional apenas no que tange as infrações cometidas efetivamente na condução do veículo automotor. Trouxe aqui algumas passagens da decisão do STJ. Veja, vou ler para que você, né, sedimente. O STJ, interpretando teologicamente o artigo 148, parágrafo 3º do CTB, firmou-se no sentido da
possibilidade, pessoal, possibilidade de concessão da CNH definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave, não na qualidade de condutor, mas meramente aí na qualidade de proprietário do veículo. Ou seja, o pulo do gato que você tem que saber é que essa infração é de caráter meramente administrativo, tá certo? Então foi isso aqui que o STJ se debruçou, analisou e interpretou conforme a Constituição. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo, veja que ele repete, há a segurança do trânsito, mas sim a propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta à concessão da habilitação definitiva. Perceberam? Nesse contexto, reconhece-se a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, né, de tal dispositivo para incluir sua aplicação à hipótese de infração. Veja que ele abrange aqui a grave e a gravíssima, né? A decisão nada refere aqui à reincidência na média, mas, né, se ele está afastando esse entendimento, também pode se estender aí a reincidência na média, da infração média, né, desde que ela seja meramente administrativa, não cometida aí na condução do veículo automotor. Enfim, o que o STJ fez foi censurar uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. Então, lembre-se disso. O artigo 148, parágrafo 3º do CTB, ele só será constitucional se interpretado em consonância com essa decisão aí do STJ. Tá certo, pessoal? Então tá aí o que de mais, digamos assim, recente tem no STJ em relação ao CTB. Foi o último informativo publicado, disponibilizado pela Superior Corte de Justiça. Forte abraço, bons estudos e até uma próxima aí.